Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Anne do canal Amor e Secreto. Hoje vou contar mais uma historinha de amor para vocês. Todo dia, de segunda a sexta, terá relatos, historinhas de amor, às 10 da noite, tá? Então toda noite, às 10 da noite, de segunda a sexta, terá uma nova historinha. Se você deseja que a sua historinha seja contada aqui por mim, mande no nosso e-mail com nomes trocados, mande anônimo, não tem problema, tá? No e-mail anifran2924@gmail.com. Vamos lá? Essa é uma historinha anônima. Vamos começar. Foi tão repentino que pensava que eu estava tendo um sonho. A vi num ponto de ônibus, em pé na fila como outros. Você estava de vestido florido, como a primavera que se anunciava. De óculos escuros redondos, uma bolsa na mão esquerda, cabelos castanhos claros e encaracolados, que caíam de uma maneira suave sobre os ombros. O sol, àquela hora, ficava à altura dos seus olhos. Também lhe dava um toque dourado à sua pele clara. O rosto sereno completava a visão, que os meus olhos não acreditavam. Fiquei ali do outro lado da rua te observando. O ônibus chegou e você embarcou. Foi tão rápido a maneira como você foi embora, que a noite abraçou-me e deixou-me na saudade de uma visão. No dia seguinte, no mesmo horário e lugar, lá estava eu. Assim como você também. Dessa vez, você estava de calça jeans e blusa branca e tênis. Bem jovial, simples e aquela serenidade que marcava. Eu a contemplava de longe, o coração acelerado. Um colegial, um ônibus chegou. Vi que você fez uma pergunta a alguém e balançaram a cabeça numa negativa. Quando o ônibus partiu, você ficou só no ponto. Minha ansiedade deu um salto quando você tirou um objeto da bolsa, que identifiquei de imediato. Uma vareta branca, deficiente visual. Não tive como me conter diante do exposto. Uma lágrima correu solta pela face. Venci minha tristeza e timidez e atravessei a rua. Fiquei a uns 3 metros de você. Minha cabeça rodopiava. Eu que me senti indefeso naquele momento. De perto você era bem mais bonita. Tive vontade de me aproximar, falar, mas o quê? As pessoas com essa deficiência aguçam muito mais a audição e percepção. Notei que você percebeu que alguém tinha se aproximado. Olhou na minha direção por alguns segundos e deve ter percebido que estávamos só nós dois naquele instante. Seu instinto de alerta sobressaiu. Você colocou a vareta à sua frente e perguntou-me com uma voz firme: o senhor poderia me informar quando chegar o ônibus para o bairro da Penha? Levei alguns segundos para responder. Pois não. Como ela sabia que era um homem? Ou foi um árdio para que me identificasse? Foi bem esperta. Isso fazia parte do seu cotidiano. Ser alerta sempre. Outras pessoas chegaram, formaram uma fila. Eu fiquei na mesma distância, olhando-a. Como era linda. O ônibus chegou e alguém a avisou no mesmo instante que eu falei. Quando ela passou por mim novamente, virou a cabeça e agradeceu-me. Como poderia saber que era que estava naquele lugar? Eu ri da minha pobreza de percepção e tato. Novamente, no dia seguinte, lá estava eu.
mesmo horário e pertinho dela. Sem dizer uma única palavra, ela sabia que eu estava lá. Pois quando ela passava por mim, virava a cabeça na minha direção. Era como se estivesse me olhando, era incrível aquilo. De certa maneira, fiquei na expectativa de estar assustando-a. Não conseguia tirá-la do meu pensamento no fim de semana. Na segunda-feira, no mesmo horário e lugar, lá estava eu a admirá-la. Numa dessas tardes, eu estava no ponto de ônibus, quando uma amiga chegou e me perguntou como estavam os meus poemas. Gosto muito de escrever e isso me ajuda a conquistar novas amizades. A Paula era uma delas. Falei que no momento estava sem inspiração para compor. Enquanto falávamos, notei que alguém prestava atenção. Quando percebi, falei um pouco mais baixo. Joguei o verde para colher o maduro e deu certo. Ela deu um passo para escutar a minha conversa e novamente partiu no ônibus rumo à Penha. Confesso que fiquei com vontade de subir para o ônibus também, mas isso seria um ato que poderia assustá-la. Desde o primeiro encontro já tinha se passado uns 10 dias. Eu precisava arrumar uma maneira de iniciar uma conversa, mas falar o quê? Não sabia como me aproximar mais. No final de semana em casa tive uma ideia. Iria numa escola de leitura braille e pediria para alguém escrever um poema meu em código braille. E de alguma maneira iria entregar a ela. Era uma boa ideia, eu achava. Fui até o Instituto Braille, consegui codificar 5 poemas. No dia seguinte, quando ela chegou, eu já estava lá. E agora, como entregar a ela, sem que ela percebesse? Consegui colocar na sua sacola de compras. No dia seguinte, novamente, mais um poema na sua sacola. Eu colocava e saía rapidamente, para que ninguém percebesse. Na sexta-feira, quando mais uma vez iria invadir sua sacola, ela percebeu e me falou: "Gostei dos seus textos. Pode entregar direto para mim." Pegou no flagra. Não sabia como reagir. Entreguei a ela e saí rapidamente. O susto foi muito grande. No sábado e domingo foi uma alegria só. E mais uma vez tive outra ideia mirabolante. Na segunda, quando ela estava no ponto de ônibus, eu aluguei um carro com som externo e declamei um poema. Maior loucura, as pessoas aplaudiram e ela sorriu. Que sorriso lindo! Ela pediu para alguém me chamar e atendi o seu pedido rapidamente. Foi o mais belo agradecimento. Perguntei se podia ir ao ônibus com ela. Agora eu fui atendido no pedido. A história teve um final feliz, sim. Iniciamos um namoro, ficamos noivos e nos casamos. E até nos dias de hoje, coloco na sua sacola algum poema em braille sempre quando a vejo no ponto de ônibus. Tá vendo, pessoal? Mais uma historinha maravilhosa. Uma historinha feliz, né? Um final muito feliz. Então, já vou deixando aqui para vocês. Se quiserem a historinha de vocês, já sabem o e-mail, anifran2924@gmail.com. Um beijo para vocês e eu aguardo vocês na próxima história. Beijos!